Seus pais lhe disseram que a pessoa mais inteligente vence, que exibir o seu brilhantismo é o caminho para o poder, que ser o gênio na sala o coloca no topo. Eles mentiram. Aqui está a verdade brutal. O predador mais perigoso em qualquer sala é aquele de quem você nunca suspeita. Enquanto todos os outros exibem o seu QI, o verdadeiro assassino está a aperfeiçoar a arte de parecer inofensivo. O pensador pragmático disse o melhor. Todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. As pessoas pensam que se trata de inteligência. Errado. Trata-se de invisibilidade. Invisibilidade armada. A máscara do tolo é a arma mais mortal que você alguma vez usará. Que até o final disto, você saberá 12 leis sobre por que agir como um tolo é a melhor e mais afiada arma que você alguma vez carregará. Quando as pessoas pensam que você é burro, elas lhes entregam as chaves do reino delas. Esta é a primeira lei do poder invisível. E não é metáfora. É ciência da vida. O seu cérebro toma decisões de vida ou morte em frações de segundo sobre quem é perigoso e quem não é. Assim que alguém decide que você é intelectualmente inofensivo, a mente dessa pessoa literalmente para de procurar sinais de inteligência em você. E depois vem a armadilha do ego. Quando as pessoas se sentem mais espertas do que você, o cérebro delas acende com substâncias químicas de recompensa, dopamina, os mesmos circuitos que disparam para jogos de azar, drogas e sexo. Por outras palavras, as pessoas ficam eufóricas por pensarem que você está abaixo delas. E como todo viciado, uma vez que estão eufóricos, o julgamento delas desmorona. Elas ignoram os sinais de alerta, revelam coisas que não deviam, entram em armadilhas a sorrir. Pense nisso. Você pode drogar alguém com o da próprio ego dessa pessoa. Tudo o que você tem de fazer é dar-lhes o presente de o subestimarem-no. Mas é aqui que os amadores estragam tudo. Eles exageram o papel de tolo. Demasiado óbvio, demasiado repentino, demasiado exagerado, e as pessoas sentem o cheiro da atuação. A verdadeira arte é a calibração. Você deve ser apenas inteligente o suficiente para ser útil, mas apenas estúpido o suficiente para ser inofensivo. Não um idiota total, não um rival. O ponto ideal onde elas pensam. Ele não é uma ameaça, mas é útil tê-lo por perto. Acerte esse equilíbrio e você destrancará portas para as quais nunca foi destinado a entrar. Perfeição é suspeita. A perfeição faz as pessoas se prepararem, mas uma rachadura visível, um pequeno tropeço, isso as faz relaxar. A psicologia social provou isso há décadas. Um pesquisador chamou a isso o efeito Pratfall em 1966. Ele descobriu que quando alguém altamente competente comete um pequeno erro, derrama café, pronuncia mal uma palavra, os observadores, na verdade, gostam mais dessa pessoa. Por quê? Porque a falha a torna humana, acessível, não ameaçadora. Agora pense no que acontece quando você usa a máscara do tolo. Se as pessoas já o subestimam e depois você adiciona um pequeno ups à mistura, você não só parecerá inofensivo, mas também parecerá incapaz. E quando elas pensam que você é incapaz, baixam as suas defesas para zero. É por isso que os maiores manipuladores muitas vezes encenam erros. Eles riem de si mesmos, fingem esquecer, agem desajeitados nas pequenas coisas, e enquanto todos os outros lhes dão tapinhas nas costas como a uma criança, eles estão a escorregar punhais por trás da cortina. Imagine estar numa sala de reuniões. Você atrapalha um slide, faz uma piada autodepreciativa e a sala suspira de alívio. Ele é inofensivo. Mas 5 minutos depois, você entrega uma ideia matadora, mas que muda a decisão a seu favor. O tropeço não o enfraqueceu. Comprou-lhe confiança. Comprou-lhe invisibilidade. O pensador pragmático teria adorado isto. Ele disse: os homens julgam mais pelo olho do que pela mão, pois todos podem ver, poucos podem tocar. Quando os olhos deles o veem tropeçar, eles param de tocar nas suas espadas. E é aí que você ataca. A lição: não elimine todas as falhas. A perfeição é a armadura, mas a armadura atrai flechas. Uma falha é camuflagem, e a camuflagem é liberdade. A história prova isto melhor do que a ciência alguma vez poderia. Conheça Will Summers, o Summers do rei Henrique VIII.
Um rei tão paranoico que executava homens por respirarem errado. Conselheiros perdiam a cabeça por falarem uma frase fora de tom. Mas Summers, ele ridicularizava abertamente a aparência de Henrique, as suas esposas, até as suas decisões catastróficas. E Henrique amava-o por isso. Por quê? Porque Summers usava a máscara do bom bobalhão inofensivo. Todos, incluindo o rei, o viam como entretenimento, não como um rival. Mas aqui está o que os livros de história não gritam em voz alta. Summers não era impotente. Ele moldou mais decisões reais do que os homens mais espertos da Inglaterra, porque enquanto outros perdiam a cabeça por honestidade, ele alimentava Henrique com a verdade disfarçada de riso. O pensador pragmático tê-lo-ia aplaudido. Sigmund Freud tê-lo-ia chamado de manipulação do inconsciente. Hoje os neurocientistas chamam-lhe viés de confirmação. Seja qual for o nome que lhe dê, o truque é o mesmo. Quando você parece estar abaixo das pessoas, elas não apenas baixam a guarda, elas exibem-se. Elas exibem o seu brilho na sua frente. Elas explicam mais do que deviam. Elas revelam estratégias, medos, fraquezas, até mesmo os seus planos mais profundos, porque se acreditam que você é demasiado simples para usar como arma o que ouve. Esse é o segredo do bobo. As pessoas confessam aos tolos o que nunca confessariam aos rivais. E quando percebem que o tolo não era tolo, o dano já está feito. O silêncio é a arma mais subestimada na história humana. As pessoas podem lutar contra as suas palavras, podem argumentar contra as suas ideias, podem defender-se contra as suas acusações. Mas se você ficar em silêncio, isso as faz lutar contra si mesmas. Quando você age como burro, o silêncio torna-se ainda mais mortal, porque as pessoas não o veem apenas como inofensivo, veem-no como vazio. E a natureza odeia o vácuo. As pessoas correm para preencher o silêncio com as suas próprias vozes, os seus próprios segredos, as suas próprias explicações em excesso. O pensador pragmático avisou: um homem sábio deve sempre seguir os caminhos trilhados pelos grandes homens e imitar aqueles que foram supremos. E que caminho trilharam os maiores homens? A observação. Pense nos predadores na natureza. O leão não ruge antes de atacar. O crocodilo não se agita antes de atacar. Eles esperam, parados, silenciosos, observando. Quando você domina o silêncio, algo aterrador acontece. As pessoas revelam-se. Você aprenderá as ambições delas, as fraquezas delas, os medos delas. Não porque você perguntou, mas porque elas não conseguiram calar-se na presença do seu vazio. A psicologia moderna prova isto. Pessoas sob pressão para preencher o silêncio derramam 40% mais informação do que pretendiam. 40%. É assim que os negociadores quebram os oponentes. É assim que os interrogadores apanham criminosos. E é assim que você, o tolo, desmantela homens mais espertos sem nunca abrir a boca. As pessoas pensam que o silêncio é ausência. Não. O silêncio é pressão. E quando você é subestimado, o silêncio torna-se insuportável para os outros, enquanto o torna invencível. Os tolos não discutem, eles ecoam. A maioria das pessoas pensa que o poder vem da dominação, de vencer debates, esmagar rivais com o intelecto, provar superioridade. Errado. Isso só gera ressentimento e cria inimigos. O truque do tolo é diferente. Em vez de resistir, você espelha. Você acena. Você repete uma palavra. Você faz uma pergunta inofensiva. Então, como é que isso funcionaria? E, de repente, você se transformou num espelho, que reflete o brilho delas de volta para elas. O ego delas faz o resto. Sigmund Freud disse: o ego não é mestre na sua própria casa. E em nenhum lugar isto é mais verdadeiro do que quando alguém acredita que está a ensinar um tolo. O inconsciente as impulsiona a continuar a falar, a continuar a ensinar, a continuar a revelar. É assim que os conselheiros sobrevivem aos reis. É assim que os estagiários sobrevivem aos chefes. É assim que o próprio pensador pragmático sobreviveu a cortes de nobres traidores, não exibindo o gênio, mas deixando os outros exporem-se no brilho da sua própria arrogância. Pense nisso como judô. Você não está a lutar com a sua própria força. Você está a deixar o peso do seu oponente puxá-lo para baixo. A vaidade deles é a sua arma. E uma vez que você ecoou as ideias deles por tempo suficiente,
Uma vez que eles estão eufóricos com o som do seu próprio gênio, você pode introduzir uma sugestão sua, enquadrada como se tivesse vindo deles. É aí que o tolo se torna o defantocheiro. Há uma coisa que todo homem no poder teme: perdê-lo. É por isso que esmagam rivais. É por isso que exilam concorrentes. É por isso que os reis executavam irmãos e os CEOs destroem prodígios. Mas você não é um rival. Você não é uma ameaça. Você é o tolo. E os tolos não são executados. O pensador pragmático disse sem rodeios: é melhor ser temido do que amado, se não puderes ser ambos. Mas aqui está a lacuna. O tolo não é temido nem amado. O tolo é tolerado. E na tolerância há a liberdade. Porque ninguém se protege contra você. Você move-se livremente onde outros não podem. Você senta-se em salas para as quais não foi destinado a entrar. Você ouve conversas que não era suposto ouvir. Você testemunha estratégias, traições e segredos. Tudo porque ninguém pensa que você pode fazer nada com eles. Esse é o paradoxo da invisibilidade. Quanto menos ameaça você representa, mais perigoso você se torna. A história prova isso repetidamente. Nas cortes renascentistas, os bufões não eram apenas animadores. Eram informantes, espiões, às vezes fazedores de reis. Nas salas de reuniões corporativas hoje, o idiota quieto no canto ouve mais do que o executivo barulhento na cabeceira da mesa. E quando chega o momento, o tolo ataca. Ninguém o vê a chegar porque ninguém nunca acreditou que ele pudesse. Esta é a liberdade máxima. A liberdade de se mover sem resistência. A liberdade de agir sem suspeita. A liberdade de vencer sem que ninguém saiba que você estava sequer a jogar o jogo. Não é o medo que o protege. É a subestimação. E a subestimação, quando armada, é mais forte do que qualquer trono, coroa ou cargo. As maiores vitórias da história não foram ganhas com força bruta. Elas foram ganhas com engano. Pense nos gregos em Troia. Eles não esmagaram os portões. Eles não superaram os troianos em combate. Eles chegaram com um presente, um cavalo de madeira, um símbolo de rendição. E os troianos, convencidos da fraqueza do seu inimigo, arrastaram a sua própria destruição diretamente para a cidade. Isso é o que significa agir como burro, o seu cavalo de Troia. Quando as pessoas pensam que você é inofensivo, elas o convidam a entrar. Elas abrem os portões. Elas relaxam as suas defesas. Elas tratam-no como ruído de fundo, um móvel, um palhaço. E enquanto elas riem de você, você está a mapear o palácio, a contar os guardas, a aprender os códigos. O pensador pragmático avisou: os homens são tão simples e cedem tão prontamente aos desejos do momento que aquele que engana sempre encontrará aqueles que se permitem ser enganados. O tolo é o enganador perfeito porque ninguém acredita que há algo para enganá-los. A história corporativa está cheia de cavalos de Troia. O homem quieto que diz sim nas reuniões e que de repente se torna CEO após o golpe na sala de reuniões. O sidekick, que finge ser burro até ser o último a ficar de pé. Mesmo na política, o candidato subestimado, que finge ser um palhaço até o momento em que domina o palco. Nunca subestime o poder de ser subestimado. Isso permite-lhe caminhar diretamente para as muralhas da cidade, a sorrir enquanto segura o fósforo que a incendeia. O poder nem sempre é sobre mostrar força. Às vezes o poder é sobre nunca deixá-los vê-lo a chegar. Sun Tzu disse o primeiro na arte da guerra. Toda guerra se baseia no engano. O pensador pragmático aguçou-o séculos depois, e as agências de inteligência modernas vivem por isso hoje. O disfarce é sobrevivência. O animal mais esperto na selva não é o leão, é o camaleão. Ele esconde-se à vista de todos. Ele muda de cor, mistura-se com o ambiente, espera até o momento de atacar. Quando você age como burro, você está a camuflar-se. Você está a construir o disfarce perfeito. Porque aqui está a verdade. Os rivais podem defender-se contra a força, podem resistir à inteligência, mas não conseguem resistir ao que nem sequer vem. Freud chamaria a isso projeção. As pessoas veem o que querem ver em você. Se elas querem ver um idiota inofensivo, elas projetarão essa imagem em você, mesmo quando a verdade é muito mais afiada. E quanto mais elas projetam, mais seguro você se torna. Pense nos espiões. Os melhores agentes secretos não eram do tipo James Bond.
Eram os de ninguéms, o porteiro, o entregador, o turista pateta, os rostos que as pessoas esquecem no momento em que se viram. Esses eram os que recolhiam mais segredos. O disfarce da estupidez é mais poderoso do que a armadura do brilho. A armadura convida ao ataque. O disfarce convida ao acesso. O campo de batalha mais perigoso não está no aberto. Está na mente, no espaço onde as pessoas preveem quem você é e o que você pode fazer. Aqui está o hack. Projete essas expectativas. Baixe-as e depois destrua-as. Os psicólogos chamam a isso o efeito Golem. Quando os outros esperam menos de você, eles investem menos atenção na vigilância. Esse é o vácuo onde você prospera. Deixe-os pensar que você é o ajudante, o sidekick, o inofensivo que faz perguntas idiotas. Eles relaxarão. Eles pararão de o escanear em busca de ameaças. A guarda deles cairá. E então, quando os riscos forem mais altos, você revela o que tem estado a esconder. É o momento da queda da máscara. O tolo torna-se fazedores de reis. O burro torna-se o único com a resposta. E como ninguém o viu a chegar, o impacto é 10 vezes mais forte. Nietzsche avisou uma vez: muitos homens falham no limite da sua pequena percepção. É isso que você está a explorar. Os limites da visão das outras pessoas. Elas só podem preparar-se para o inimigo que pensam que existe. Se você controlar essa previsão, você controla todo o campo de batalha. Pense nisso como póquer. Se eles pensam que você está a jogar com restos, eles apostarão imprudentemente. Então você vira as cartas e limpa a mesa. A expectativa não foi apenas baixada, ela foi armada. Esse é o segredo da engenharia de previsões. Você não vence quando é brilhante. Você vence quando é brilhante no mais momento exato, em que eles não esperavam nada. Aqui está a ironia. Os tolos quase sempre sobrevivem aos gênios. A história está repleta de homens brilhantes que perderam a cabeça porque não conseguiam parar de ostentar o seu brilho. Conselheiros, acadêmicos, generais, todos executados porque brilhavam demasiado. Enquanto isso, o tolo ficava na corte, intocável. Por quê? Porque ele nunca desencadeava o medo do rei. Ele nunca ameaçava o ego do rival. Ele nunca se tornava um alvo. O pensador pragmático viu isso claramente. Se uma ofensa tiver de ser feita a um homem, deve ser tão severa que a sua vingança não precise ser temida. O tolo nunca ofende ninguém. Ele insulta sem ofender. Ele observa sem acusar. Ele sobrevive porque ninguém vê o punhal, até que ele já esteja nas costas deles. E aqui está a parte bonita. Quando eles percebem que o tolo não era um tolo, é tarde demais. Os segredos deles desapareceram. O poder deles desapareceu. As defesas deles desapareceram. O tolo sorri, acena, ri das piadas e vai embora. O único que resta. Essa é a última gargalhada. A sobrevivência do subestimado. A vitória silenciosa do invisível. Aqui está as armadilhas em que os gênios caem. Eles não conseguem resistir a ser reconhecidos. Eles querem o crédito. Eles querem os aplausos. Eles querem o seu nome gravado na pedra. Mas o reconhecimento é a cocaína do crack da inteligência. Quanto mais você o deseja, mais você se expõe. E uma vez que você está exposto, você é um alvo. É por isso que as pessoas mais espertas da história muitas vezes acabavam mortas, exiladas ou destruídas, enquanto os tolos viviam o tempo suficiente para os enterrar. O pensador pragmático avisou-nos. O desejo de adquirir é uma coisa natural e comum, e quando os homens que são capazes o fazem, serão sempre elogiados em vez de condenados. Mas aqui está a armadilha. O desejo do tolo de adquirir não parece ambição. Parece uma inocência. Parece desastrado e inofensivo. E é por isso que funciona. Quando você age como burro, você não desencadeia a inveja. Você não inspira rivais a afiar as suas facas. Você flutua sob o radar enquanto os viciados em reconhecimento lutam até a morte pelo holofote. Enquanto isso, você acumula poder ou silenciosamente, pacientemente, invisivelmente. Aqui está o segredo mais sombrio de agir como burro. Você pode controlar pessoas sem que elas jamais saibam que você está no controle. Lembra-se da Lei 4, o eco? Esta é a versão avançada. Uma vez que as pessoas estão viciadas em se ouvir falar, uma vez que acreditam que são as mais espertas da sala, você pode começar a introduzir as suas próprias ideias. Não alto, não diretamente, mas mal sutilmente. Disfarçadas de perguntas.
enquadradas como se fossem o próprio brilho delas. Freud chamou a isso sugestão. A psicologia moderna chama a isso viés de influência. O pensador pragmático simplesmente chamou a isso sobrevivência. O homem burro nunca discute. Ele nunca luta de frente. Ele apenas semeia pensamentos, planta sugestões, deixa as pessoas sentirem que inventaram a própria ideia que ele sussurrou. E aqui está a parte brutal. As pessoas defendem o que pensam que é delas. Assim que elas acreditam que a sua ideia é a ideia delas, elas a protegerão, lutarão por ela e até morrerão por ela. Você as tornou o seu fantoche, e elas nunca saberão que os fios estavam lá. É assim que o tolo se torna o mestre de fantoches. Ao parecer não ter poder, ele ganha o poder mais profundo de todos. Influência sem resistência. Todo império produz cadáveres de homens brilhantes, que voaram demasiado perto do sol. O rival que ameaçava o rei, o general que ofuscava o imperador, o conselheiro que se tornou demasiado popular. Mas o que Tolutius intocável. Por quê? Porque ele nunca inspira medo. O medo é o que mata. O medo é a razão pela qual os reis esfaqueiam os seus irmãos durante a noite. O medo é a razão pela qual os CEOs enterram protegidos promissores. O medo é a razão pela qual os ditadores expurgam os seus aliados mais próximos. O pensador pragmático disse-o sem rodeios. É melhor ser temido do que amado, se não puderes ser ambos. Mas ele também entendia o paradoxo. O único homem que não precisa de medo nem de amor é o tolo. Quando você é subestimado, você não é temido. Você não é invejado. Você não é visto. E o que não pode ser visto, não pode ser alvejado. É por isso que os tolos sobrevivem aos gênios. É por isso que eles se sentam durante mudanças de regime, golpes corporativos, traições e derramamento de sangue, a sorrir, a acenar, a observar. Quando o pó assenta, todos os outros se foram. O tolo permanece intocável. Então, aqui está o paradoxo do poder. Quanto mais brilhante você parecer, mais rápido você morre. Quanto mais burro você parecer, mais tempo você vive e mais controle você acumula silenciosamente. Agir como burro nunca é fraqueza. Será camuflagem de estratégia. É o cavalo de madeira a entrar em Troia. É o bobo a sussurrar a verdade no ouvido de um tirano. É o homem invisível a caminhar por uma sala cheia de predadores e a sair com os segredos deles. O pensador pragmático viu isso. Freud viu isso. Nietzsche insinuou isso. E a ciência moderna apoia isso. As pessoas muitas não conseguem resistir a subestimar aqueles que parecem estar abaixo delas. Esse é o paradoxo final. O tolo não é o tolo. O tolo é o predador disfarçado. E quando o mundo percebe isso, ele já venceu.